Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 41 ao verso de número 47. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 41 ao 47. Amém? O Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 41 ao 47. Todos acharam? Leiamos. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos e louvamos o teu nome pelo privilégio de estarmos na tua presença. Obrigado, Deus, pois sabemos que este lugar é incomparável, é o melhor lugar do mundo. A tua presença. Como disse o salmista nos Salmos de número 84, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 à porta da perversidade. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo nos conduziu até este recinto nesta noite. Rogamos que o mesmo Espírito que nos trouxe possa falar profundamente aos nossos corações. Nos colocamos diante da tua disposição, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a tua voz. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu e Redentor meu. Amém, meus irmãos? Então, gostaria de externar a princípio a minha gratidão aos irmãos que estão nos visitando nesta noite. Alguns já são de casa, né? Já são aqueles visitantes fiéis. Outros são membros dessa comunidade e alguns estão nos visitando pela segunda vez, como é o caso da doutora Isaura Pessoa, que está aqui representando a Secretaria da Mulher da cidade do Carpina, e logo após a pregação ela vai dar uma palavrinha aqui para vocês. Tem novidades aí para as irmãs que estão desempregadas. Olhe, não é porta de emprego não, mas vai chegar lá, viu? Mas vai dar tudo certo, né, doutora Isaura? E nós queremos agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Os que são da casa são sempre bem-vindos. Meus irmãos, então, hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a vida cristã em comunidade. Esse texto é muito interessante, pois ele trata exatamente como devemos viver a vida cristã em comunidade. Esse é um dos textos base que nós pregamos quando falamos de avivamento, quando falamos de unidade cristã. Mas hoje eu gostaria de refletir com vocês exatamente aquilo que nós estamos estudando no decorrer de todo este mês.
falando sobre a importância de estar na igreja, de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus. Esse é um assunto que nós estamos trabalhando em parceria com o nosso departamento de juniores. E por isso é importante que os pais pensem juntamente com os seus filhos a importância de estar na casa de Deus, de viver na casa de Deus, de estarmos em comunidade, reunidos para juntos glorificarmos ao nome do Senhor. Pensando nisso, então, nós devemos lembrar que estamos diante de um texto que apresenta uma igreja que está vivendo seus primeiros passos rumo à maturidade cristã. Sendo assim, vale salientar que a nossa frequência no culto, a nossa constância nas reuniões de doutrina e na leitura da palavra, o nosso amor por Cristo, a nossa paixão pelo Evangelho, o nosso compromisso com o reino de Deus, devem, com o passar dos anos, produzir maturidade espiritual. Meus irmãos, como uma igreja, como uma criança, que vai crescendo, desenvolvendo e manifestando a beleza própria de cada idade, assim também deve ser a igreja de Cristo. Ao longo dos anos, ela deve ir amadurecendo, crescendo, desenvolvendo. Há certas práticas que nós fazíamos quando éramos criança, que hoje não fazemos mais. Por exemplo, hoje eu fiquei sabendo que o meu filho, em desobediência à professora da escola bíblica, ele chutou-a. O filho do pastor, gente. Pode isso? Eu escutei um tipo, Hoje nós não fazemos isso. Nós amadurecemos. Ele foi disciplinado, está de castigo. Sabe, irmãos, há coisas que não fazemos mais, porque nós amadurecemos, nós crescemos. A vida em comunidade, a vida na igreja local nos ajuda exatamente a isso. Quanto mais frequente, quanto mais participamos, mais crescemos. Cada dia mais vamos desenvolvendo espiritualmente. Por isso, existem alguns aspectos importantes que eu gostaria ainda, nesta elucidação, destacar aqui para nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que esta igreja que está reunida aqui, eles estavam reunidos em oração. Esse é o primeiro elemento que eu gostaria de destacar. Eles estavam reunidos, juntos, orando, até que então o Espírito de Deus desceu sobre eles. Então observe que quando eles estavam orando, o Espírito de Deus veio sobre eles. E as implicações da descida do Espírito, principalmente em Atos, conforme a promessa no verso de número 8, capítulo 1, verso número 8, é que o Espírito descia sobre eles para que eles fossem esses agentes do testemunho do Evangelho. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas na Judeia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas existe outro episódio muito importante aqui. Depois que o Espírito de Deus desce, Pedro é tomado de uma ousadia incompreensível diante daqueles que estavam naquele grande cenário, no dia da festa de Pentecostes. Muitos diziam, como é que pode este homem inculto, indouto, falando em um idioma que nem ele mesmo sabe? Isso é uma obra produzida pelo Espírito. Muitos ficaram atônitos ao verem um pescador falando em um idioma que ele nunca falou. Mas há também em Atos 2, a reversão do juízo. Aquilo que aconteceu em Gênesis, capítulo de número 11, quando Nimrod, filho de Cux, neto de Noé, resolveu criar uma cidade, estabelecer um grande monumento, dizendo, nós não queremos Deus aqui. Nós vamos construir uma cidade à parte de Deus, longe de Deus. Nós não precisamos de Deus. Diz a narrativa no capítulo 10 do livro de Gênesis que Nimrod era caçador diante de Deus. A ideia é que Nimrod era perseguidor de Deus e do seu povo. Nimrod constrói uma cidade com um grande arquetipo, dizendo assim,
caso venha o dilúvio, nós estamos guardados. Vamos, façamos e enalteçamos o nosso nome. Tudo o que Nimrod queria era uma cidade sem Deus. O que é que Deus faz? Na mesma proporção que o conselho trinitário, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo se reuniu para criar todas as coisas, eles também se reuniram para expulsar Nimrod e todos aqueles que o seguiram. Exatamente no capítulo 11 do livro do Gênesis, quando o Senhor diz: vamos, desçamos e confundamos. Acabou-se. Todos aqueles foram confundidos, ninguém entendia ninguém. Há quem diga que um pedia tijolo, o outro trazia areia. Um pedia argamassa, o outro trazia o tijolo. Ninguém entendia ninguém. Houve uma confusão de línguas. Em Atos, esse juízo está sendo revertido. Todo mundo entende todo mundo. Na proporção que o Espírito desce, e os apóstolos, aqueles que estavam reunidos ali em Atos, começam a falar em outros idiomas, eles começaram a compreender, diz o texto, nas suas próprias línguas. Que coisa extraordinária. Deus estava agora alcançando as nações. O propósito missiológico de Deus não falhou, estava em execução. O objetivo de Deus era alcançar as nações. O objetivo de Deus era salvar as nações. E pasmem, este evangelho chegou na cidade do Carpina e nós fomos alcançados até os confins da terra. E aqui há o cumprimento da profecia de Joel: os velhos terão visão e os jovens profetizarão. Meus irmãos, agora o que acontece? Acontece que nós temos quase 3.000 almas convertidas na primeira pregação de Pedro. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. É interessante que a ideia do autor aqui é dizer que há aproximadamente 3.000 pessoas entre homens, mulheres e crianças. Mas antes de nós adentrarmos o texto propriamente dito, eu então pergunto: quem eram esses acerca de quem esse verso de número 41 está falando? Era exatamente acerca daqueles que aceitaram o evangelho pregado por Pedro. Porque no verso de número 41, observe: então os que lhe aceitaram a palavra. A ideia aqui é aqueles que ouviram o evangelho e creram, esses foram inseridos agora na comunidade. Esses fazem parte da igreja. Mas eu pergunto novamente: por meio de que sinal da graça eles foram inseridos na comunidade de fé? Por meio do batismo. O batismo é o selo da graça que, uma vez aplicado no indivíduo, ele passa a fazer parte da igreja local, ele é inserido no corpo. E automaticamente eles foram batizados e inseridos na comunidade. Eles fazem parte da igreja de Cristo. 3.000 pessoas, quase. A igreja está crescendo. Há um número alarmante de pessoas. Mas sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção uma coisa: que entre os homens, mulheres e crianças, eles amavam a doutrina. Eles amavam a comunhão. Eles amavam o partir do pão. Eles amavam a oração. O meu tema nesta noite diz: a vida cristã em comunidade. Pergunto: como devemos viver a vida cristã em comunidade? Como? Eu estou falando de modo. Como devemos? Uma vez que fomos alcançados pelo evangelho, uma vez que fomos regenerados, uma vez que fomos batizados, fazemos parte do corpo, como nós devemos viver? E o verso de número 42 será central aqui para nós. Sabe como devemos viver? Em primeiro lugar, perseverando na doutrina cristã. Perseverando na doutrina cristã. Verso 42. Ainda no verso 42, a segunda lição: perseverando na comunhão.
Em terceiro lugar, ainda no verso 42, perseverando no partir do pão. E em quarto e último lugar, ainda no verso 42, perseverando na oração. Se você perguntar, pastor, e agora, como é que eu devo viver a minha vida cristã em comunidade, na igreja local? Esse texto nos ensina, irmãos. A igreja primitiva nos ensina como devemos viver. E a primeira lição que nós aprendemos aqui como verdade é que, como crentes em Cristo, eleitos em Cristo, regenerados em Cristo, adotados em Cristo, justificados em Cristo, santificados em Cristo, devemos perseverar na doutrina. Observe no verso 42, se nós perguntarmos ao texto, dizendo assim, ô Lucas, como era que eles viviam? Aí Lucas diz, sabe como eles viviam, irmãos? E perseveravam na doutrina. O termo doutrina aqui, talvez a sua versão traduza por ensino. A NVI, quando traduz esse texto, ela diz assim, eles estavam continuamente se dedicando ao ensino dos apóstolos. Qual é a ideia do tradutor da NVI? É mostrar que eles estavam em uma ação contínua. Eles não deixavam de participar dos ensinos, eles não deixavam de participar daquilo que era essencial para a vida da igreja, para a vida em comunidade. Portanto, irmãos, entendemos que esse fervor e dedicação dos primeiros convertidos ao cristianismo é um fervor genuíno. Todo aquele que nasceu de novo, seu deleite principal é a casa de Deus, é a doutrina, é o ensino. Porque ele sabe que é por meio do ensino que ele vai ser edificado. Ele sabe que é por meio do ensino que ele vai ser transformado. Como eu digo, a vida cristã é uma vida em processo de maturação. Em processo de maturação. Cada vez que ouvimos o evangelho, cada vez que somos pastoreados, algo dentro de nós muda. A primeira característica da igreja primitiva que Lucas destaca é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Isso implica que, por mais importante, irmãos, que seja a oração, o partir do pão e a comunhão cristã, a perseverança na doutrina dos apóstolos é essencial. A comunhão cristã não pode ocorrer em detrimento da sã doutrina. O partir do pão só tem sentido quando elucidado pela revelação bíblica acerca do significado expiatório e redentivo de Cristo. A oração fundamentada nas verdades bíblicas, fundamentais acerca de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, ela só faz sentido quando estamos perseverando na doutrina. Nós vamos orar o quê? Se não tivermos doutrina, se não tivermos ensino. Qual é a comunhão que vamos ter se não participarmos da doutrina, do ensino, se não formos ensinados? Qual é o partir do pão que vai fazer sentido se não somos instruídos? Todos os demais benefícios espirituais são fundamentais na doutrina. A primeira evidência, irmãos, da presença do Espírito Santo, que Lucas, o escritor e autor deste livro, menciona, é que eles perseveravam na doutrina do apóstolo, no ensino dos apóstolos. Esse é o primeiro sinal de uma igreja que foi visitada pelo Espírito Santo. De uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Nessa igreja, as pessoas cheias do Espírito não se afastam das Escrituras e procuram um substituto para ela, mas são conduzidas a ela, a Escritura, a fim de terem suas vidas espirituais enraizadas e alicerçadas na palavra. Todo crente cheio do Espírito, o primeiro desejo é a palavra, é o deleite na palavra, é se aprofundar na graça e no conhecimento daquele que é o Senhor da sua vida. Não existe, irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, mas que não quer ser ensinado, doutrinado, pastoreado. Isso é incompatível com a verdade do Evangelho.
Meus irmãos, a primeira característica da vida cristã em comunidade é perseverar na doutrina, no ensino. E a ideia de perseverar aqui é uma perseverança constante. Não é uma vez na vida, uma vez por mês, uma vez por ano. É algo constante. Pergunto, como devemos viver a vida cristã em comunidade? Ainda no verso 42. Não somente na doutrina, perseverando na doutrina, mas também na comunhão. E aqui nós vemos, irmãos, uma das qualidades mais relevantes da igreja primitiva, na presente passagem que nós estamos analisando. Sabe qual é? A comunhão. O termo comunhão aqui no original significa koinonia. A ideia aqui não é designar a ceia do Senhor, mas é exatamente apontar uma relação fraternal existente entre os discípulos de Cristo. Em certo sentido, um elemento presente em qualquer culto cristão. Quando nos reunimos em comunidade, estamos participando da comunhão. Estamos encorajando uns aos outros. Se nós observarmos na continuidade do texto, observe que o texto vai dizer no verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Há quem diga que o fato de eles terem vendido suas propriedades e bens era por causa da opressão romana, porque os romanos era, na verdade, o império desde 167 a.C., era o império que estava em ascensão, já tinha tomado conta de mais de 90% das províncias na Palestina, e Roma então estava oprimindo os crentes para poderem vender suas propriedades e tomarem posse dos recursos. Não. Nós vamos observar que isso é tão nítido, que não havia nenhuma pressão romana, que quando nós olhamos no capítulo 5 do livro de Atos, o episódio que marca a morte de Ananias e Safira, não havia pressão nem por parte dos apóstolos. Os apóstolos não cobraram nada de Ananias e Safira. Nada. Eles faziam isso voluntariamente. Eles faziam isso porque queriam fazer. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que esse termo descreve o entusiasmo demonstrado pelos crentes num elo comum durante o culto, as refeições e no compartilhar de seus bens materiais. Eles faziam isso por amor. Eles estavam dispostos a darem as suas vidas uns pelos outros. Vale salientar que esses cristãos demonstravam visivelmente sua união em Cristo nos cultos de adoração, onde clamavam uns aos outros de irmãos e irmãs. Era assim que eles se comunicavam. E esse fato de chamar um ao outro de irmãos, isso é muito relevante, principalmente no primeiro século. Por quê? Porque as implicações disso aqui é dizer: a tua necessidade é a minha, a tua prova é a minha, o teu sofrimento é o meu. É essa a realidade do evangelho, da vida em comunidade. É padecer pelo outro, é sofrer pelo outro, é pagar preço junto com o outro. Não existe essa ideia: irmão, tu está passando prova, é? O problema é teu, a prova é tua, não vou nem me meter para não ficar na prova também. Não existia essa ideia. E, aliás, nem existe. A quantidade de versículos que temos: orais uns pelos outros, não é brincadeira. Amais uns aos outros. Então é exatamente essa a ideia. Nós precisamos entender que a comunhão cristã é mais forte do que os laços familiares. E sempre rompem diferenças raciais, linguísticas, culturais, sociais, financeiras e intelectuais. E assim sucessivamente. Nossa união com Cristo nos une ao seu corpo, a igreja. Observe
que às vezes você nutre relacionamento mais próximo com pessoas da sua igreja local do que com pessoas da sua própria família. Você tem mais proximidade das pessoas com quem você convive na igreja do que com as pessoas com quem você tem laços familiares. Nós somos unidos ao corpo, à igreja. Observe, na igreja de Cristo tem rico, tem pobre, tem branco, tem negro, tem doutor, tem leigo, tem pessoas reconhecidas pela sociedade, tem pessoas que não são nem conhecidas, tem judeu, tem gentil, tem gente de todas as cidades do mundo. Como disse Paulo, o muro que separava foi derribado, foi derrubado. Não existe nada que nos separe mais. Por isso que Paulo vai dizer: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é a nossa condição social que vai nos separar, não é a nossa condição racial que vai nos separar. Tudo ruiu em Cristo. Irmãos, jamais podemos esquecer que adoramos ao mesmo Deus, fomos redimidos pelo mesmo Salvador, temos o mesmo Espírito habitando em nós, possuímos a mesma regra de fé e prática, desfrutamos dos mesmos privilégios espirituais, almejamos os mesmos objetivos, os céus, combatemos o mesmo combate, trilhamos os mesmos caminhos e acalentamos a mesma esperança de vida eterna. Isso tudo nos une fortemente como um só corpo, cujo cabeça é Cristo. Estamos no mesmo propósito. Devemos seguir assim. A vida em comunidade é uma vida em comunhão, perseverando na comunhão. Agora é interessante, por esses dias eu estava observando, a minha vizinha, ela plantou um pé de bananeira. Aqui em Carpina a terra é muito boa. O que plantar dá. Essa área aqui é muito boa. O que plantar cresce. A minha vizinha tem um terreno lá mesmo, ela planta macaxeira, ela planta um pé de acerola e cresce rápido e dá certo, né? Aí desta feita ela plantou um pé de banana. Só que eu nunca vi um pé de banana desenvolvendo. Eu, morador do coque, eu entendo de gaiamum, eu entendo de caranguejo, eu entendo de maré, isso aí é minha área. Mas eu nunca vi um pé de banana desenvolvendo. Até que quando eu estava meditando no sermão, eu parei e fiquei observando. É uma coisa incrível, bicho. Aquilo me chamou a atenção. Porque antes de sair a palha, sai um talo, né? Um talo. E você olha, de que danada é esse que ela plantou? Eu só vi um talo. Aí daqui a pouco ele se abriu. Eu digo, é um pé de banana. Aí daqui a pouco outro talo. Eu disse, o que é que vai sair ali agora? Aí daqui a pouco outro galho daquele, né? A palha. Aí daqui a pouco de novo, daqui a pouco de novo. Hoje à tarde eu fui olhar, quando eu estava meditando no sermão, eu disse, ainda tem outro saindo? Eu contei, tinham 6. E ainda tem outro saindo, outro talo. Agora sabe o que me chama a atenção? É que um está dentro do outro, bem ajustado. Eu olhei assim, eu disse, meu Jesus. Você vê um tronco bem fininho, para sustentar, quando o fruto der, não é? Aquela tá a palma de banana que eu já estou orando. Eu já disse a ela, Dona Maria, não dê a ninguém não, viu? Eu sou o seu pastor e nada lhe faltará. Sabe, irmãos, por que vai sustentar aquele fruto quando a banana sair? Porque elas estão entrelaçadas. A igreja produz fruto quando os crentes estão entrelaçados. Nada separa, nada derruba. Eles estão firmes, eles estão consolidados, eles estão ajustados. Os frutos serão os resultados. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Devemos ser, e aqui eu posso aplicar, como um pé de bananeira, entrelaçados, bem ajustados,
Cada um desenvolvendo e crescendo à medida que o outro vai protegendo. Porque é muito bonito, gente. Eu nunca tinha parado para observar de perto. É muito interessante. Assim é a igreja de Cristo. Quando nós estamos juntos, bem ajustados, um cobrindo o outro, um dando suporte ao outro, um ajudando o outro, daqui a pouco os frutos vão aparecer. E sabe onde foi que os frutos apareceram na igreja primitiva? No verso de número 47. E o texto diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, as obras desses irmãos de comunhão estavam impactando a sua comunidade. Uma igreja que não faz a diferença na sua comunidade, a coisa está ruim, viu, gente? Eu sempre pergunto aos meus alunos, quando dou aula de missiologia ou evangelismo, se a sua igreja hoje fechar as portas, qual será o impacto que ela vai causar em sua realidade local? Local aqui é uma realidade local. Vamos usar o termo local, pronto, para ficar mais claro. Será que seu vizinho vai sentir falta se essa igreja fechar? Do nada arriou as portas da primeira congregacional. Será que os vizinhos vão sentir falta? Eita, meu Deus, fechou a igreja congregacional. Onde é que os crentes foram para tão gente boa? Será? Será que nós estamos causando esse impacto na nossa realidade? É muito bom pensarmos sobre isso. É muito bom refletirmos sobre isso. O que é que nós estamos fazendo? Quais são os impactos que nós estamos causando com a nossa comunhão, através da nossa comunhão? Quais são? Meus irmãos, pergunto, como devemos viver a vida cristã em comunidade? Não somente perseverando na doutrina, não somente em comunhão, perseverando na comunhão, mas também no partir do pão. E aqui agora ele fala da mesa do Senhor. Porque era muito comum na igreja primitiva, a igreja se reunir todos os domingos para tomarem a ceia do Senhor. Inclusive existia um tipo de festa chamada festa ágape. E eles se reuniam nessa festa, tinham um momento de almoço e depois tinha um momento da celebração da ceia do Senhor. Tanto é que em 1 Coríntios, capítulo de número 11, quando o apóstolo Paulo vai exortar os crentes de Corinto, por não saber ou não discernirem o corpo de Cristo, eles estavam participando como se estivessem participando da festa ágape. Uns comiam muito, viu? Pareciam mais crentes epicuristas. Comiam muito. E quem chegava depois não sobrava absolutamente nada. Aí Paulo disse: meus amados, quem tiver fome, por favor, come em casa. Porque quando nos ajuntamos, não é o corpo de Cristo que nós estamos repartindo? Não é a mesa do Senhor? Por favor, né? Então era muito comum eles partirem o pão. Isso era um símbolo também da unidade, de que eles estavam juntos, uma só visão, no mesmo propósito. E aí aqui Paulo fala, Lucas destaca exatamente a mesa do Senhor, o partir do pão. Então observe no verso 42 ainda, e perseveravam no partir do pão. Meus irmãos, o sacramento da ceia do Senhor, que é exatamente o partir do pão, incluindo a participação da comunidade dos crentes, é interessante porque esses crentes agora, eles fazem parte desta nova aliança. Eles têm agora o privilégio de participar do pão e do vinho do Senhor, que são a representatividade do corpo de Cristo partido por nós, e o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, selando a morte redentora do nosso Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. É interessante que certo pensador conhecido como São João Crisóstomo, ele disse o seguinte: a celebração da ceia do Senhor é a comemoração da maior bênção que o mundo já desfrutou. Crisóstomo, lá no 4º século, disse: sabe qual é a maior bênção que o mundo já experimentou? A celebração da ceia do Senhor. Thomas Watson escreveu um livro, A Ceia do Senhor. E ele diz: um sacramento é um sermão visível
E nisto o sacramento sobressai a palavra pregada. A palavra é a trombeta que proclama Cristo. O sacramento é um espelho que o representa. Enquanto que a pregação alcança os ouvidos, o sacramento da mesa do Senhor alcança os nossos olhos. Isso é tão extraordinário, irmãos, que Deus resolveu nos dar esses meios de graças para que nós fôssemos edificados. Pela pregação ele alcança os nossos ouvidos. Pelo sacramento ele alcança os nossos olhos. E o mais extraordinário é que quando participamos da mesa do Senhor, os nossos 5 sentidos são alcançados. Nós vemos, nós tocamos, nós comemos, nós cheiramos, nós sentimos. Veja como Deus faz para nos alcançar, para deixar cravada em nossos corações a beleza do sacrifício de Cristo. Não é só pegar e comer não, crente. Oxe, medita, vai refletir. Talvez você pergunte, será que a palavra não é só suficiente? Para que o pão e o vinho? Watson diz, a palavra é para a implementação da fé. O sacramento, a ceia, o batismo é para a confirmação da fé. A palavra nos conduz a Cristo. O sacramento nos edifica em Cristo. A palavra é a fonte em quem somos batizados com o Espírito Santo. O sacramento é a mesa onde somos alimentados e nutridos. O Senhor se compadece da nossa fraqueza. Se fôssemos formados somente de Espírito, não havia necessidade de pão e vinho. Todavia, somos criaturas compostas de Espírito e corpo. Por isso, Deus, para socorrer nossa fé, não só dá uma palavra audível, mas também um sinal visível. Eles perseveravam no partir do pão. Lembrem-se do verso 41, são novos convertidos. Eles estão sendo inseridos na comunidade de fé. Eles estão juntos exatamente para crescerem. E estão desfrutando exatamente da mesa do Senhor. Por isso entendemos que a ceia do Senhor é um sacramento comunitário, pelo qual aqueles que foram unidos a Cristo e ao seu corpo comemoram conjuntamente a obra redentora do Senhor Jesus. Comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho, como uma família, a família da fé, a família de Cristo. Observe, irmão, as implicações dessas verdades. A ceia do Senhor é um sacramento comunitário. Por isso que não é a mesa do pastor Ailton Paulo, é a mesa do Senhor. Eu não posso barrar vocês de participarem da mesa. A mesa não é minha, a mesa é do Senhor. É para participação comunitária. Observe, irmãos, é para aqueles que foram unidos a Cristo em seu corpo conjuntamente. A mesa do Senhor é para todos aqueles que foram chamados em Cristo Jesus. É para todos aqueles que foram unidos a Cristo em sua obra redentora. Mas também, irmãos, comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho, como uma família, a família da fé, a família de Cristo. Isso é extraordinário. Eles estavam juntos como a família da fé. Ninguém ali era melhor do que ninguém. Todos estavam na mesma condição de pecadores regenerados. Mas pergunto, como devemos viver a vida cristã em comunidade? Sabe como, irmãos? Perseverando em oração. Não para. Talvez se nós parássemos na comunhão seria o suficiente, mas eles dizem, não. É necessário que orem juntos, que estejam juntos, não somente sendo doutrinados, ensinados, não somente em comunhão, não somente no partir do pão, mas também orando juntos.
E eu entendo uma coisa importante aqui, irmãos. É que as orações desses irmãos, sem sombras de dúvidas, eram orações dirigidas a Deus pela mediação de Jesus Cristo, cuja ressurreição e ascensão muitos ali haviam testemunhado, com a assistência do Espírito Santo. Eles oravam a Deus pela mediação de Cristo, auxiliados pelo Espírito. Sabe, queridos, a oração sempre foi e continua sendo o elemento fundamental do culto cristão. Não existe culto sem oração. Trata-se de um elemento tão importante que se encontra presente em qualquer tipo de culto, seja ele particular, seja ele individual, seja ele público, seja ele familiar. A oração está envolvida. A oração, irmãos, é um exercício para a vida e para a piedade. Jamais teremos crentes vivos e piedosos se não forem homens e mulheres, até mesmo crianças, jovens e adolescentes, de oração. Precisamos investir tempo com Deus. Homens e mulheres que estão mais próximos do triuno Deus são homens e mulheres, jovens, crianças e adolescentes que Deus usará nesta geração. Edward, falando sobre o propósito da oração, ele disse: a oração enche o vazio do homem com a plenitude de Deus. A oração, ela enche a pobreza do homem com as riquezas de Deus. Ela troca a fraqueza do homem pela força de Deus. Ela bane a pequenez do homem com a grandeza de Deus. A oração é o pleno de Deus para suprir a enorme e contínua necessidade do homem com a grande e contínua abundância de Deus. Quando oramos, nos enchemos de Deus. Essa igreja perseverava na oração. Não precisa de discursos eloquentes. Você só precisa ser sincero com Deus. Você só precisa buscar a face de Deus. Esta igreja orava. Eles perseveravam em oração. O termo perseverar, ele é central aqui, porque no texto original, tanto a ideia do ensino, como a ideia da comunhão, como a ideia do partir do pão e a oração, são conjuntos através de uma conjunção aditiva. Eles estão unidos, eles perseveravam no ensino, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, os 4 elementos mencionados por Lucas no verso 42 estão ligados ao culto público. Ensino e pregação, comunhão dos crentes, a celebração da ceia do Senhor e as orações comunitárias. Tudo está relacionado ao culto. Reflita se algumas dessas áreas destacadas no verso 42 você está em falta. No ensino, na comunhão, no partir do pão ou na oração. Faz parte da vida cristã em comunidade. Todos esses elementos. Sabe o que é importante? É que são meios de graça para nossas vidas. São os deleites espirituais dos céus para a nossa alma, para a nossa continuidade na fé cristã, até o dia de Cristo. Mas o que é que nós vamos levar para casa nesta noite? Eu gostaria de trazer aqui algumas lições práticas desse texto para nossas vidas. A primeira lição prática que eu gostaria de trazer para nós, irmãos: continuemos firmes na doutrina, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. O conhecimento na doutrina, na palavra de Deus, não é um anti-intelectualismo, irmãos. O Senhor não é anti-intelectualista. Esse conhecimento na doutrina é o que vai nos fazer permanecermos firmes, amadurecidos e fortes, principalmente na hora da provação.
Nenhuma profecia que não esteja fundamentada nas promessas de Cristo vai lhe sustentar na hora das provações. O que vai lhe manter de pé na hora das provações, sabe o que é? A palavra de Deus. O que vai lhe sustentar na hora das adversidades é aquilo que Cristo prometeu. E se Ele não prometeu, pode ter certeza, Ele não vai cumprir. Mas se Ele prometeu, Ele cumpre. Os ensinos são exatamente para a nossa fortificação na fé. A igreja perseverava na doutrina. E o resultado é hoje. Estamos aqui porque eles perseveraram. Mas eu fico pensando, será que daqui a 10 anos nós teremos igrejas? Vendo o grande vácuo nas nossas reuniões de doutrina. Porque hoje o crente, ele tem um fast food de pregações. Ele não está mais satisfeito com a igreja local. Ele diz, hoje eu vou assistir David Leonardo. Eu preciso de uma mensagem que preencha o meu ego. Ele diz, não gostei dessa mensagem do David Leonardo. Ele falou muito de uma natureza psicológica. Não é o que eu quero. Aí ele vai lá, o youtuber, e diz, agora eu quero ouvir Hernando Dias Lopes. Hernandes fala sobre predestinação. Eu não creio sobre essas coisas, Hernandes. Para com isso. Napoleão Falcão. Eita. Diz, hoje ele não estava com a unção, não. Nós vivemos isso. Muitos crentes vivendo isso. Sem fundamento, sem raiz. Levado por todo e qualquer vento de doutrina. Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Pergunto, e você? Onde você está sendo alimentado? Quais são os meios que você tem recebido em termos de ensinamento? A vida cristã em comunidade requer perseverança na doutrina. A segunda lição que eu gostaria de trazer para nossas vidas, irmãos. Sejamos unidos de corpo e alma. Faz parte do mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. No Evangelho de João, capítulo 13, verso 33 e 34, o Senhor disse, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o amor é o amor que Cristo nos amou. Um amor incondicional, um amor eterno, um amor que não tem seus próprios interesses. Essa igreja vivia uma comunhão genuína. Isso não é diferente de nós, não. A igreja primitiva, com todas as suas falhas, sim, eles foram homens e mulheres semelhantes a nós. Mas precisamos nutrir uma comunhão verdadeira, para que o impacto da nossa unidade alcance aqueles que estão lá fora. Lembremos-nos bem disso. Se as portas dessa igreja fechar, será que ela vai causar algum impacto? Será que a nossa unidade cristã está causando algum impacto? Será que a nossa comunhão está sendo reverberada lá fora? Será que as pessoas não estão nos observando? O modo como procedemos, como assistimos, até mesmo os domésticos da fé? Meus irmãos, pensemos sobre isso. Reflitamos sobre o nosso impacto. Esta igreja causou um impacto enorme por causa da unidade que eles viviam. Mas existe uma terceira aplicação prática deste texto, que nós vamos levar para casa. Ao participarmos da mesa do Senhor, devemos sempre nos lembrar do perfeito sacrifício de Cristo. De maneira que devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Essa é uma mensagem visível da unidade da igreja. Eu fico impressionado como tem pessoas que pegam os elementos da ceia, o pão e o suco da vide. Eles olham para aqueles elementos, mas ainda permanecem com o coração inchado para com o seu irmão. Eles estão olhando para os sacramentos, eles estão vendo, eles estão cheirando, eles estão sentindo, mas o coração está semelhante a um inhame cheio de raízes. Eu não quero lhe desencorajar
a participar da mesa do Senhor, mas eu quero levar você a refletir sobre os seus comportamentos, sobre a maneira de como você se aproxima da mesa do Senhor. Não é de qualquer mesa que nós estamos participando. É a mesa do Senhor, é o sacrifício visível daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Daquele que foi até a cruz para nos salvar. A mesa do Senhor é a comprovação de 3 fatos históricos. Passado, ele deveria morrer. Presente, ele morreu. Futuro, ele disse, façam isto até que eu venha. Agora, como é que você vai até a mesa do Senhor e não busca o perdão do teu irmão? E não pede perdão ao teu irmão? Será que você não avalia os seus comportamentos? Será que você não para pensar e dizer, eu não posso participar dessa mesa, porque o meu coração está inchado com A, com B, com C? Porque o melhor caminho é a reconciliação. Participar da mesa sem compreender as implicações espirituais que ela traz para a sua vida, é como Paulo disse aos Coríntios. Você está bebendo e comendo para a sua própria condenação. Participe da mesa do Senhor, mas vá com o coração limpo. Vá com a consciência tranquila. E a minha última aplicação desse texto, irmãos, é que na oração nós revelamos a nossa fé em Deus e em seu providente cuidado, sabendo que Ele jamais nos desampara. Essa igreja perseverava unida em oração. Eles estavam juntos, orando uns pelos outros. Quando nós chegamos aqui nesta noite, é interessante que, como pastor, eu sei da realidade de vocês, do que cada um aqui passa em particular. Mas veja como isso é muito maravilhoso, porque você sabe também o que alguns dos seus irmãos estão passando. E essa é uma maneira de você encorajá-lo, dizendo, olha irmão, a tua prova é a minha. Eu oro por tu e tu ora por mim. Essa é uma maneira de você dizer para ele, desista não. Estamos juntos, no mesmo barco, no mesmo propósito, com os mesmos objetivos. Eu oro por você e você ora por mim. Eles perseveravam na oração, uns orando pelos outros. Tanto é que no capítulo 4, quando Pedro e João foram presos pelo Sinédrio, depois ele bate na porta. E onde estavam os crentes? Reunidos, orando. Orando em comunidade. Jovens, busque a Deus em oração. Ele te ouve. Ele te atende. Irmãos, o Senhor conhece as nossas necessidades. Ele sabe de tudo o que precisamos. Por isso que precisamos nos reunir para orar. Para crescermos na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude e aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu quero orar pelos aniversariantes. Depois eu vou empretar a bênção, irmãos. E logo após, eu vou pedir 2 minutos da atenção de vocês, que a nossa secretária ela vai dar uma palavra rapidinha, uma palavra, e vai falar de alguns objetivos que ela veio aqui nesta noite, tá bom? Então nós vamos estar orando pelo irmão Josenildo, pelo irmão Alexandre Vieira, ele não veio. Alexandre Vieira, acho que não, Alexandre Tati, o diácono Eliezer e o nosso irmão Davi de Júnior. Os irmãos podem se dirigir até aqui. E o irmão José Félix também. Irmão José Félix. Para quem não lembra do irmão José Félix, cadê o irmão Josenildo? O irmão Juan também. Nós vamos orar pelos irmãos que completaram.